Eclésia de volta. Hoje nós estamos falando sobre fé e obras. Fé e caridade é baseado num trecho da carta de São Tiago Apóstolo. Você que tem alguma dúvida pode mandar sua pergunta pelo telefone 19 3871 9620 ou pelo e-mail eclesia@rs21.com.br. Padre Guido, a gente já está falando tanto sobre fé aqui. A fé é um dos... eu queria falar agora sobre os mistérios da fé. Quais são os mistérios da nossa fé? Olha, o catecismo, famoso catecismo assinado pelo saudoso, grande e santo Papa Pio X, colocava exatamente esta pergunta, era feito com perguntas e respostas. Quais são os principais mistérios da nossa fé? E a resposta era, os principais mistérios da nossa fé são dois. Primeiro, unidade e trindade de Deus. Segundo, encarnação, paixão, morte e gloriosa ressurreição de Jesus. Esses são os principais mistérios da nossa fé, que nós professamos a partir do momento do nosso batismo. E toda a vida de Deus em nós, manifestada através dos 7 sacramentos, apresentam exatamente estes dois grandes mistérios. Por exemplo, quando o padre batiza, ele diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o principal mistério da nossa fé. Quando o padre, em nome de Deus, nos absolve dos pecados, ele diz, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Isto é sempre o mistério da Santíssima Trindade, acompanha os vários momentos da nossa vida aqui na Terra. E para nós que somos católicos, cristãos, nós aprendemos, está lá na doutrina, que o Papa é infalível. Sim. Isso é verdade? O Papa, quando fala, se diz em língua latina, ex cathedra, isto é, da cátedra do vigário de Cristo, como representante de Jesus na Terra, definindo, por exemplo, novos dogmas da nossa fé, ou colocando sobre os altares novos santos e santas, é infalível. O Papa recebeu esta qualidade diretamente de Jesus, quando a entregou a São Pedro, com aquela expressão, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligar será desligado. Portanto, o Papa, quando define verdades de fé, por exemplo, a profissão do nosso credo, foi formulado em vários concílios, foi às vezes modificado, foi acrescentado, temos fórmulas mais curtas, fórmulas mais compridas, etc., né? E são todas as verdades da nossa fé. Quando, repito, o Papa apresenta um novo santo ao mundo inteiro, ninguém pode duvidar que aquele santo está mesmo no céu. É verdade de fé. O Papa fala com a autoridade infalível de Jesus. E falando sobre o Papa, a gente já começou a falar no bloco anterior sobre o Ano Jubilar da Misericórdia, que foi aberto pelo Papa Francisco agora no último dia 8 de dezembro, vai até 20 de novembro do ano que vem. E na abertura do Ano Jubilar da Misericórdia, Padre Guido, ele fala que para a gente manifestar uma fé viva e não morta, como a gente tem falado aqui durante o programa, nós devemos praticar as 7 obras de misericórdia espirituais e corporais. Quais são essas 14 obras, então? Exato. E olha, vou dizer logo, antes de responder, que esta expressão que a senhora está citando, no documento, na bula Misericordiae Vultus, cioè o rosto da misericórdia assinada pelo Papa Francisco, está citado 3 vezes, não uma. São 7 obras de misericórdia chamada corporal e 7 obras de misericórdia espiritual. As 7 obras de misericórdia corporal são o catecismo que fala dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, alojar os peregrinos, visitar os doentes e os presos, remir os cativos dos vícios
e sepultar os mortos. Onde é que na Bíblia se encontra a base, o fundamento desta expressão, destas obras de misericórdia? Não é difícil, gente. Todo mundo tem a Bíblia em casa. Abram no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 34 e 36, onde está escrito, e tomara que isso, Renata, aconteça para a senhora, para mim, para todos, né? Quando chegaremos diante de Deus ao término da nossa vida, Deus nos possa acolher com aquela bela frase: vinde benditos, porque eu estive com fome, com sede, sem roupa, de passagem, doente, preso, você me visitou, me vestiu, me alimentou. E nós perguntaremos para Deus Pai, mas quando foi que tudo isso aconteceu? Ele responderá: todas as vezes que vocês fizeram isso para qualquer um dos meus irmãos lá na terra, foi para mim que vocês o fizeram. Confira, meus amigos. Repito, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34 a 36, uma palavra de Jesus. É a fé viva manifestada através da caridade. Exato, das obras de misericórdia corporal. Agora, quais são as 7 obras de misericórdia espiritual? Pegamos de novo o catecismo. São 7. Dar bons conselhos, instruir os menos esclarecidos, corrigir os que erram, confortar os aflitos, suportar a fraqueza do próximo, perdoar as injúrias e rezar pelos vivos e pelos mortos. Aonde se encontra o fundamento bíblico destas 7 obras de misericórdia espiritual? Em todas as páginas do Evangelho, vivido autenticamente por Jesus. Dar um bom conselho, como é importante orientar uma pessoa, como é importante tranquilizar, acalmar, como é importante ajudar a enxugar uma lágrima na hora, digamos assim, que sopram os ventos contrários na vida de alguém ou de uma família. Como é importante corrigir uma pessoa que erra. Padre, mas todos nós temos os nossos defeitos, é verdade, mas isso não significa que pelo fato que tenho defeito não possa corrigir uma pessoa. Todos nós somos chamados a ver sempre o lado positivo. Na verdade, tantas vezes, Renata, olhamos pelo lado negativo, né? E logo notamos aquele defeito e logo pronto julgamos. Não está certo comportarmos-nos assim. Façamos o possível para ver o lado positivo das pessoas. E parecem tantas tarefas, né, Padre? 14 tarefas, mas são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, sim, né? Não é sim. difícil. Olha que o Evangelho não foi escrito, digamos assim, como um ideal de vida que ninguém de nós pode praticar. Não, seria absurdo. Jesus, pelo contrário, usa todas as suas expressões de amor e de caridade, né, para nos convencer que é possível praticar o Santo Evangelho com as nossas obras. Quando ele fala, por exemplo, até de suportar a fraqueza do próximo e perdoar as injúrias, faria um pequeno comentário. Jesus era muito inteligente, gente. Quando aquele apóstolo fez uma pergunta para Jesus, mestre, ensina-nos a rezar. A resposta de Jesus foi imediata. Ensinou a oração do Pai Nosso. Só que, numa medida muito inteligente e muito feliz, na segunda parte do Pai Nosso, Jesus ensina a dizer, perdoai-nos como nós perdoamos. É muito cômodo receber gratuitamente o perdão de Deus. Mas quem de nós sabe perdoar aos outros? Às vezes aquela palavra a mais que o vizinho de casa falou fica amarrada no dedo por meses ou até por anos inteiros.
como é difícil tantas vezes saber perdoar do jeito que Jesus ensina. Quando ele, porém, não só ensina, mas pratica. Quando ele perdoa, perdoa a tal ponto que não somente nos dá um abraço, mas nos transmite a sua confiança, bota uma pedra por cima da nossa fraqueza humana e nós partimos para uma nova aventura, procurando fazer de tudo para não estragar a nossa amizade com ele. E além dessas 7 obras de misericórdia corporais e 7 espirituais que o cristão deve praticar, existem ainda os 10 mandamentos, não é, Padre Guido? Temos a lei que ninguém poderá nunca modificar na história, gravada desde o segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, no capítulo 19. Pode conferir, minha gente, Moisés desceu do alto do Monte Sinai com as 10 leis que ninguém poderá modificar no decorrer dos séculos. Vamos relembrá-las, Padre Guido? Olá! Será que há alguém que não sabe os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, santificar o domingo e dias de preceito, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo e não desejar as coisas alheias. É a lei de Deus que até uma criancinha que se prepara para o seu primeiro encontro sacramental na Eucaristia sabe até de cor e com orgulho chega em casa dizendo: mamãe, consegui decorar os 10 mandamentos. Aprendeu lá na catequese, né? Olha, todos os nossos programas são catequéticos. É o objetivo do programa Eclésia transmitir a doutrina cristã com simplicidade e com a riqueza de um conteúdo extraordinário que nunca acaba, digamos assim, porque somos imagem de Deus e temos que ficar amarrados a este Deus que só nos ensina o caminho do bem. E além desses 10 mandamentos que vieram lá na tábua de Moisés, existem mais 5 mandamentos da igreja, é verdade, Padre Guido? Sim, até no catecismo se aprende que existem mais 5 mandamentos ou preceitos, os chamados, da igreja, quais? Participar da Santa Missa todos os domingos e nos dias santos de guarda. Depois, confessar-se pelo menos uma vez ao ano. Gente, estamos na véspera quase do Santo Natal, semana que vem. Vamos encontrar uns 5 minutinhos para fazer uma boa e santa confissão. Receber a Santa Comunhão pelo menos uma vez ao ano em ocasião da Páscoa, que é obrigatório. É o terceiro preceito ou mandamento da igreja. O quarto mandamento fala também de fazer o jejum nos dias marcados. Aqui no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pede o jejum e a abstenção da carne 2 vezes ao ano, no começo e no término da quaresma. Isto é, na quarta-feira de cinza, o dia após do carnaval, e na sexta-feira santa. Em outras partes do mundo são diferentes esses dias de jejum? Sim. Que bela esta sua pergunta. Por exemplo, eu sou italiano. Na Itália é obrigatória a abstenção da carne durante toda a quaresma. E vou dizer mais, aqui no Brasil, dentro dos mosteiros de clausura, as religiosas geralmente fazem 3 quaresmas, cada uma de 40 dias, portanto 120 dias, correspondente a 4 meses ao ano, e não comem carne nessas 3 quaresmas. São regras restritas àquela ordem religiosa, né? E o último preceito da igreja de ajudar a igreja nas iniciativas, nas formas diferentes que tem do dízimo, né, isto é, participar das atividades da igreja que é feita por nós. Portanto, são 5 preceitos ou mandamentos da igreja e que se juntam a todas as obras de misericórdia corporal e espiritual e aos 10 mandamentos
para santificar a nossa vida. Renata, temos tudo à disposição. O que Deus quer é a nossa resposta. Só precisa praticar, né, Padre Guido? Sim, exato. Mas veja que não se trata de fazer, como se diz na gíria, o passo mais comprido do que a perna, não. É suficiente no nosso dia a dia, quando abrimos os olhos para mais um dia de vida, não só agradecer a Deus pela noite que passou, mas oferecer o nosso dia com tudo o que vai acontecer como um ato de amor. Isso é o segredo da santidade. Bom, seguindo nossa caminhada então, já falamos das obras de misericórdia, dos mandamentos da igreja, dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Sim. Vamos falar agora, Padre, sobre os sacramentos. Tem 3 sacramentos da igreja que só podem ser administrados uma vez na vida. Por quê? Sim, dos 7 sacramentos, que são exatamente a expressão de Deus que acompanha os vários momentos da nossa vida, né? 3 deles, bom, vamos dizer primeiro os 7, né? O batismo, confissão, Eucaristia, crisma, o casamento, unção dos doentes e matrimônio, né? E ordenação sacerdotal. Destes 7, somente 3 podem ser recebidos uma vez. Exatamente o batismo, a crisma e a ordenação sacerdotal. Por quê? Porque marca tão profundamente a presença de Deus na pessoa que os recebe, a tal ponto que superam até a mesma morte. Não é o caso de fazer uma crítica, mas é o caso de ensinar também através da televisão. O gravíssimo erro que acontece em todas as igrejas protestantes, prestem bem atenção, meus amigos, quando uma pessoa católica entra nestas igrejas protestantes. A primeira coisa que eles fazem, batizam de novo. Não, minha gente. O batismo marca para sempre a presença de Deus. Por incrível que pareça, hoje há pessoas que mandam até e-mails para os padres. Muito gentis na sua expressão. Padre, por motivos pessoais, não me considero mais católico, peço para o senhor a gentileza de deletar, olha, usando a palavra moderna, o meu nome do registro dos batizados. Isso não existe. Como se o padre deletando, ou se tiver os documentos escritos à mão, passando uma borracha aí, acabasse com o sacramento. Gente, é simplesmente, desculpa a expressão, ridículo. O batismo não pode ser administrado 2 vezes. É batizado para toda a eternidade. Por isso, o batismo é a crisma com a qual nos tornamos... Hoje é bom a sua pergunta. Com a crisma, nós nos tornamos, se dizia uma vez, soldados de Cristo. E o soldado deve estar pronto a dar até a sua vida por Cristo. Eu lembro quando eu era criança e fui crismado como criancinha, havia um rito no crisma que dava, desculpe a expressão, um pouquinho de medo, porque o bispo, logo após de passar o óleo bento na fronte, com os 3 dedos da mão direita, dava um tapa na cara. Uma tapa que produzia uma pequena dor. E nós, crianças, estávamos com medo de ganhar o tapa do bispo. Mas era um símbolo para dizer, olha, você, a partir de hoje, é soldado de Cristo. E o soldado deve estar pronto a enfrentar situações bem piores do que um tapa, até o ponto de doar a sua vida por causa de Cristo. É um símbolo que marca a criança. Exato. Agora não existe mais, ou pelo menos não se costuma fazer mais, né? Mas através do dom, porém, dos dons do Espírito Santo, que são 7, e que se recebem no sacramento do crisma, seja a criança, hoje mais o adolescente, não pode cruzar os braços. Deve agir, deve mostrar que é capaz, com as suas obras, de justificar a sua fé. Porque os dons são dons atuais. Quais são estes dons do Espírito Santo? Olha, gente, que fartura de graças que nós recebemos gratuitamente, né? Entendimento, sabedoria, ciência, piedade, fortaleza, conselho e temor de Deus. Gente, o Espírito Santo age e nos quer ver pessoas ativas,
aproveitando de tudo que acontece, seja no dinamismo de uma vida corrida, como também, às vezes, na pessoa idosa, no silêncio, até no sofrimento da sua cama, ou no silêncio na sua cela, dentro de um mosteiro de estrita clausura. Bom, como o senhor falou, o caminho está todo aí, é só seguir, né, padre? Exato. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente volta falando mais sobre fé, sobre caridade. Dá tempo ainda de participar do sorteio para concorrer ao livro Eu Creio, pelo telefone 19 3871 9620 ou pelo e-mail eclesia@rac21.com.br. Vão ser 3 ganhadores. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco de hoje.